Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de janeiro. O Ibovespa apresentou alta de 1,02%. Se a gente der uma olhada rápida aqui no índice futuro, depois que o Ibovespa estava fechado, ainda ganhou força aqui na última hora de pregão, 0,68%. Ou seja, o Ibovespa terminou a última hora de pregão ganhando força, fechando aí na máxima da última hora de pregão, acima dos 48 mil pontos, ou exatamente acima dos 48 mil pontos, mas o índice futuro ainda ampliou essa alta, o que dá a entender que há uma maior chance de iniciar uma formação de fundo aqui no ascendente no gráfico diário, trazendo essa tendência, a tendência atual de baixa para uma tendência indefinida, com um teto importante na faixa dos 50 mil pontos a 51.200 pontos. Depois disso, aí mais patamar de 52 mil pontos. Petro terminou o dia com queda de 3,25%, perdendo a mínima que tinha atingido em dezembro. Já vem com movimento de baixa, esse movimento, no meu entender, já 6 pregões já vindo aqui para baixo, traz aí uma chance também de repique de alta, mas difícil de se trabalhar comprando a Petro, principalmente swing trade, contra a tendência nesse momento. Aí teria que optar um pouco mais por operações de day trade, aí jogando aqui no gráfico de 15 minutos, eu daria preferência por fundos ascendentes no gráfico de 15 ou 10 minutos, acima aí da região de R$ 8,46. No caso da Vale 5, o Vale 5 fechou bem, com alta de 4,1%, proporcionando um fundo ascendente, vinha de um movimento aqui de baixo. A correção, no meu entender, deixou a desejar em termos aí de não foi muito longa, o que num primeiro momento fica no menos provável ter um movimento consistente aí para cima, mas por enquanto, dentro do que ela apresentou no pregão de hoje, olhando para o gráfico intraday, fica como um movimento mais provável a região de teste aqui, testar as resistências na faixa 19, por volta de 19,77, teria R$20, e aí sendo um pouco mais otimista na faixa ali dos 20,70, próximo topo de todo esse movimento aqui de baixo. Então seria isso, e ação mais para também trabalhar pensando em day trade na ponta compradora, buscando aqui fundos ascendentes, preferencialmente acima dos R$19,30. Olhando agora para outros ativos, All3 encerrei a posição de venda no pregão de hoje, depois de ter dado uma bela esticada e travada aqui na região de 4,40, 4,42. A operação foi encerrada em 4,42. Isso proporcionou um ganho de 10,7% na operação, 10,71%, e no capital total uma evolução de 1,09%, uma relação risco-ganho em um pouco acima de 1 para 3, basicamente de 1 para 3. O ativo segue ainda mantendo a sua tendência de baixa. Se gerar mais um movimento fraco aqui para cima, também ficaria focado em nova possibilidade de venda no papel. Olhando agora para outros ativos, agora na ponta compradora, recomendei a entrada na Klabin se conseguisse superar a máxima de ontem, 14,17. Foi superada no decorrer do dia, entrada em 14,18. O stop dessa operação foi colocado em 13,95, um pouco acima da mínima do pregão de hoje, foi 13,85, que dá um risco em torno de 1,62%, baseado em cima da volatilidade do ativo, que hoje teve até um desempenho forte aí na última hora de pregão. O mercado como um todo apresentou uma última hora de pregão um pouco mais forte para cima. Então, olhando aqui a ação, o objetivo dessa operação, fica aqui para uma relação risco-ganho de 1 para 3, fica em R$ 14,87. Ela fechou com alta de 3,14%. Espero que continue aí nessa tocada aí para cima. A outra ação que recomendei a entrada foi a CSNA3, uma compra se conseguisse superar aqui 5,04, baseado em que bom movimento de alta, na minha visão, um movimento que já representa uma mudança de tendência de curto prazo, por mais que os topos ainda sejam descendentes, mas existe uma chance maior de gerar um fundo ascendente. E aí, depois de uma correção, optei por uma entrada nesse rompimento aqui. A recomendação foi a entrada em 5,05, com stop em 4,79, abaixo ainda da mínima do pregão de hoje.
um stop em torno de 5,15%, a volatilidade da ação está alta e, consequentemente, quanto maior o stop, menor a parcela do capital a ser inserida em cima da posição. Quanto menor o stop, dá para colocar um pouco mais capital em cima da ação. Então, o objetivo dessa entrada, que fechou com alta aqui de 6,8% no dia, a CSNA3, está em R$ 5,83, é uma referência em termos de relação risco-ganho de 1 para 3. Os demais ativos, o BVMF3 partindo aqui para buscar algo nesse sentido de compra de fundo ascendente, numa provável mudança de tendência. BVMF3 seria uma dessas alternativas, movimento de alta, a tendência ainda é de baixa, mas com chance de reversão dessa tendência, de anular essa tendência de baixa. Reverte mesmo a tendência para alta se conseguir voltar para cima de 10,04. Mas por enquanto seria tentar pegar aqui um movimento de subida nessa ação, uma das possibilidades de entrada na superação de 9,34, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Seria essa possibilidade de entrada na BVMF3. E a outra BBAS3. Já tinha falado no pregão de ontem, TUB 4, falei também assim aí, TUB 4, os bancos, né? TUB 4, BBDC4, elas tiveram um desempenho até bom no pregão de hoje. E a BBAS3 subiu 1,4%, mas foi mais fraca do que as demais. Mas enfim, com possibilidade de também gerar até aqui um pivôzinho de alta ou fundo duplo no gráfico de 60 minutos, se romper R$ 22,77. Então isso proporcionaria uma das alternativas de buscar uma compra, tentando pegar um repique de alta ou um movimento de alta, basicamente, mudando a tendência para indefinida na BBAS3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.